Os ditos tamoios são os queridos, pois eram inimigos dos malvados portugueses, amigos dos belos franceses, e formaram uma confederação sob a liderança de Cunhambebe, herói de muitas qualidades, nenhum defeito. Essa introdução é irônica, uma ironia proposital. A Confederação dos Tamoios nunca existiu, é uma fabulação do século XIX de discurso obsessivamente antiluso, como se os brasileiros nada tivessem da genética nem da cultura portuguesa, fossem apenas tamoios. Tupis nunca tiveram um estado, nem se uniram contra inimigos em comum, senão em espaços e tempos muito limitados, como se deu com Araribóia, que lutou pelos portugueses para expulsar da Baía de Guanabara os franceses de Villegagnon. A Guerra França versus Portugal, pelo domínio do que viria a ser o Rio de Janeiro, envolveu tupis dos dois lados, lealdades disputadas com bens materiais e promessas de recompensas em caso de vitória, promessa cumprida pelo lado luso, que deu as terras que formariam Niterói a Araribóia. A fundação oficial do Rio de Janeiro, em 1565, é anterior à derrota final dos franceses, que ocorreria em 1567. Os tupis absorveriam os ensinamentos cristãos lentamente, como observou o jesuíta Manuel da Nóbrega. A absorção da política das mercês, títulos e privilégios em troca de feitos militares, porém, foi rápida, se não imediata. Por volta de 1560, intensificou-se a importação de mão de obra escrava africana para tocar os empreendimentos da América Portuguesa, em especial as plantações de cana-de-açúcar e os engenhos correspondentes. No século XXI, uma postura militante prefere chamá-los escravizados, embora o termo mais comum da época fosse escravos. Fenômeno presente em todo o planeta, então, é correto se falar em escravizados. Africanos escravizavam outros africanos e os exportavam a árabes, a berberes e, a partir do século XV, a europeus. O Brasil pagaria aos escravizadores africanos com grandes quantidades de açúcar, aguardente, couro bovino e, mais adiante, ouro e tabaco, entre outros produtos. Até 1866, esse comércio envolveria quase 5 milhões de africanos, na maior parte homens. Eles se reproduziriam relativamente pouco entre si, predominando a miscigenação, responsável pela multiplicação dos pardos, categoria social que procurará se distinguir dos pretos. Africanos e seus descendentes que permaneceram na condição de escravos sofreram as agruras do regime, mas também tiveram a oportunidade de recriar tradições de origem através das irmandades católicas, entre outras formas de inserção na sociedade brasileira, relativamente permeável quando comparada a regimes análogos do restante das Américas. Isso não absolve o regime de escravatura brasileiro ou qualquer outro. Não absolve um mundo do século XVI ou anterior, em que diferentes regimes escravistas correspondiam a uma característica em comum, não estavam ausentes de lugar nenhum. A escravatura, do início dos tempos históricos até o século XVIII, será universal entre os povos com registro histórico. O esperto e ambicioso rei espanhol Filipe II fez de tudo para que seu primo, Sebastião I de Portugal, não tivesse filhos herdeiros. Também torceu e possivelmente manobrou para que morresse cedo. Ocorrido o desastre com Sebastião no Marrocos, Filipe II não perdeu tempo, pressionou a nobreza local e o velho e celibatário Henrique I, sucessor imediato de Sebastião, a não reconhecerem Catarina de Bragança como herdeira preferencial da monarquia portuguesa. Veio daí a União Ibérica, sobre a prometida fórmula um rei, dois governos separados. Para os lusos radicados no Brasil, mudou o endereço das cartas, em vez de Lisboa, Madrid. As mercês seguiram fluindo. Haveria lado bom. Os paulistas não seriam incomodados na expansão da matriz lusa a oeste. O lado ruim pesaria mais. A Espanha cultivava inimigos na Europa.
interessados em abocanhar pedaços do Império Ibérico onde quer que se mostrassem desprotegidos, caso de nosso rico litoral, que produzia cada vez mais açúcar, valorizadíssimo durante os 60 anos de domínio espanhol. Os tupis do litoral entre os rios Real e São Francisco firmaram intenso comércio com os franceses desde o início do século XVI. Forneciam pau-brasil, algodão e especialidades locais em troca de machados de ferro, anzóis e outros produtos europeus muito úteis às tarefas cotidianas dos ameríndios. Somente na segunda metade daquele século, os portugueses encontraram homens e disposição para tentar reverter as lealdades locais. Garcia Dávila e outros mamelucos e metropolitanos foram os pioneiros do contato, logo contando com o apoio dos jesuítas, esforço ora convergente, ora desarmônico, pois os interesses de uns e outros por vezes se mostravam conflitantes. Os tupis seguiram preferindo interagir com os franceses, até que Cristóvão de Barros derrotou os defensores de tal aliança e fundou a cidade de São Cristóvão. Antes governador do Rio de Janeiro, ele não homenageava a si mesmo, mas a Cristóvão de Moura, o principal aliado português de Filipe II. São Cristóvão seguiu sofrendo com incursões estrangeiras, mas a região chegaria próspera ao século XIX, quando João VI decidiria separá-la da Bahia, criando a província de Sergipe. Jerônimo de Albuquerque Maranhão era mameluco, filho do nobre Jerônimo de Albuquerque, com Maria do Espírito Santo Arcoverde, tupi nascida Muira Ubi. Ele é um dos fundadores de Natal, o 22º município da América Portuguesa, o último do século XVI, o quinto a receber a honra de ser chamado cidade, o quarto a receber o título por se tratar de uma conquista contra os franceses, que disputaram com os lusos as partes do litoral brasileiro densamente habitadas por tupis. Inicialmente, os tupis ditos potiguaras preferiam os franceses, daí ter sido tão difícil e demorado expandir o domínio português de Pernambuco até Natal, fundação oficial em 1599, sede a partir dali da capitania do Rio Grande, a que corresponderá, no século XIX, a província do Rio Grande do Norte. Em busca da terra sem males, muitos tupis migraram da costa leste brasileira para o Maranhão durante o primeiro século de contato com europeus. O fenômeno estava ligado tanto ao profetismo tupi quanto a algumas tribos não terem simpatizado com os portugueses. Em busca de novos súditos e de estabelecer empreendimento agropecuário sólido para além do comércio, a regente da França, Maria de Médici, mandou 500 homens fundarem a França Equinocial, com sede na ilha batizada São Luís em 1612, em homenagem ao santo e também rei francês Luís IX. A monarca Médici aparece aí na parte alta da capa do livro de Claude Abbeville, livro que relata, entre outros feitos, a opinião de líderes tupis sobre lusos e franceses, preferindo estes àqueles. Entre outras queixas, reclamavam que os portugueses procriavam com tupis, mas não cuidavam das mulheres e dos filhos devidamente. Não era o caso de Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que mandou os franceses de volta à Europa em 1615. Seria a última ocupação efetiva deles no Brasil. Os reis Filipes bem tentaram incentivar espanhóis a explorar e ocupar a imensa bacia amazônica, mas os de fala castelhana pouco se interessaram. Não compensava, estavam certos, só compensaria com o látex no final do século XIX. Para jesuítas e bandeirantes portugueses, porém, expandir o território fizera-se obsessão. Com tal disposição, fundam Belém e Cametá na segunda década do século XVII, os pioneiros núcleos a partir dos quais partiriam contínuas levas de missão evangelizadora e povoamento efetivo, explorando as chamadas drogas do sertão em empreendimentos tocados majoritariamente por ameríndios aliados. Lentamente fundariam vilas e povoados nas margens dos muitos rios e igarapés da região. A maior parte da mata densa, porém, seguiria desocupada,
tanto que, no século XXI, ao sul e a oeste de Cametá, permanecem índios que se identificam como tais, aculturados sim, miscigenados também, mas pouco integrados à faina produtiva da nação brasileira. Filipe III engatou uma trégua com os holandeses, o certo é neerlandeses, mas seu filho, Filipe IV, retomou a teima do avô, Filipe II, em derrotar e dominar os povos dos Países Baixos. O problema é que a armada espanhola já não era mais invencível e, de tanto apanhar, os batavos estavam calejados e prontos a contra-atacar, começando pelos territórios mais lucrativos da União Ibérica, pouco protegidos. Se na Ásia colheram vitórias fáceis, em Salvador seria diferente. O bispo Dom Marcos Teixeira deixa a cidade aos invasores e une, na periferia, os lusos e mamelucos aos índios flecheiros para acossar os holandeses com táticas de guerrilha. Experimentaria um notável sucesso nessas ações. Filipe IV não deixa por menos. Mobiliza o povo de Espanha e de Portugal para a jornada dos vassalos, tantos navios que fecham a larga entrada da Baía de Todos os Santos, deixando os invasores batavos sem alternativa senão a rendição, em 1625, um ano após a chegada. Mais tarde, a partir de Pernambuco, Maurício de Nassau voltaria a tentar tomar Salvador, sem sucesso. Esta terra tinha dono, as gentes que falavam português. Parece o mapa do Paraná, mas não é. O que temos aí é a província do Guairá, estabelecida entre o final do século XVI e o início do XVII. Nela se espalhavam missões jesuítas e colonos do Paraguai organizados em municípios. Até que, em 1628, o português Antônio Raposo Tavares chegou à região, disposto a tocar os hispânicos de volta a Assunção em marcha forçada. Raposo Tavares trazia com ele 2.000 guerreiros e guias tupis, além de uns 100 mamelucos e lusos. Deu muito certo. 3 anos depois, quem falava espanhol na região tinha atravessado o Rio Paraná de volta, derrotado para nunca mais voltar. É graças a esses bandeirantes que estas terras seriam brasileiras. Raposo Tavares voltou a São Paulo com alguns milhares de guaranis, que os portugueses então chamavam carijós, tantos que seria guarani ou descendente a maior parte dos habitantes das pequenas vilas paulistas do Planalto até o final do século XVII. Os paulistas tentariam avançar mais nos domínios espanhóis a oeste do Guairá, mas Antônio Ruiz de Montoya, o jesuíta equivalente a Anchieta no Paraguai, organizou eficaz resistência nessa vez. Matias de Albuquerque, o primeiro brasileiro a receber título de alta nobreza, conde, heroicamente se bateu para evitar a tomada de Pernambuco pelas forças da Companhia das Índias Ocidentais, empreendimento público-privado holandês que ocupara Salvador de modo efêmero anos antes. Em 1630, porém, os batavos estavam mais bem preparados. O nordeste holandês chegou a se estender do Maranhão à foz do Rio São Francisco, com ponto alto no governo do príncipe Maurício de Nassau, entre 1637 e 1643, e na colaboração negociada do rei Janduí, o soberano dos tapuias que nem lusos nem tupis ousavam enfrentar. O empreendimento neerlandês formalmente se estendeu por 24 anos. Deu prejuízo, cobrado de Portugal a título de indenização posteriormente.